Boa noite. Gente, eu tinha prometido para vocês que eu iria iniciar uma revisão sobre as redações do Enem. E aí, na última aula que eu dei de redação, eu falei da competência 1. E agora eu vou começar falando para vocês da competência 2, da prova da redação do Enem. Então, vamos ver o que é que ela fala. Então, para tirar nota 200, vocês têm que obedecer 3 critérios. Veja só. Compreender a proposta de redação, aplicar conhecimento das várias áreas do conhecimento, conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, vocês viram que são 3 critérios aí que vocês têm que atender. Compreender a proposta da redação, aplicar conceito de várias áreas do conhecimento e desenvolver o tema dentro dos limites estruturais dissertativo argumentativo. E também tem que ser um texto em prosa, que é o que vocês fazem, que é aqueles textos que tem parágrafos. Então, vamos ver o que é compreender a proposta da redação. Veja algumas dicas. Para redigir seu texto, você deve ler, não apenas ler, mas também obedecer aquilo que propõe o enunciado inicial da prova da redação, ou seja, a proposta de redação. Você deve ficar bastante atento ao recorte temático, ou seja, verificar o tema que está sendo proposto e qual eixo de discussão você deve abordar. Por exemplo, na redação do Enem 2013, o tema sugerido foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O recorte temático, neste caso, sugere que os participantes discutam não apenas o que é lei seca, mas também quais são os efeitos de sua aplicação na sociedade brasileira, positivo, negativo ou indiferente. Quer dizer, essa aplicação, essa implantação da lei seca, ela foi positiva, ela diminuiu o número de acidentes, ou ela foi negativa, ela foi aumentar o número de acidentes, prejudicou os motoristas, ou indiferente. Indiferente quer dizer, nem foi, nem melhorou e nem piorou, ficou da mesma forma. Então, vocês vão ter que tomar um posicionamento aí na hora que vocês forem ler. Então, toda a redação tem aquela palavra-chave, mas tem sempre uma palavra, um eixo temático que você tem que falar. E no caso aí são os efeitos da implantação. Porque teve gente que colocou só lei seca, e esqueceu de falar dos efeitos. Aí não atendeu o tema totalmente, só parcialmente. O tema é único para todos os participantes e essa delimitação é necessária para que a banca avaliadora possa avaliar todos os textos dos participantes utilizando os mesmos critérios e também para que sejam evitadas fraudes no caso de algum participante decorar um texto sobre um tema aleatório e transcrevê-lo no dia da prova de redação. Após a leitura do comando introdutório, você deve ler atentamente os textos motivadores, geralmente eles vêm 3, bastante sucintos. Uma boa dica é ler os textos motivadores e sublinhar as informações que considera mais relevantes para que possa inseri-las em seu texto como forma de reforçar sua argumentação e persuadir o leitor a acatar seu ponto de vista. Apresente o tema a partir de um repertório sociocultural produtivo e por meio de uma contextualização histórica, ou seja, explicando como o tema era visto ou atuava na sociedade antigamente, ou pode também apresentá-lo sintonizando a realidade do mundo contemporâneo. Olha, gente, isso aí está dizendo que na hora que você tem que contextualizar, você pode ir no repertório que chamamos repertório sociocultural produtivo, que é produtivo quando você
Busca um assunto que tenha relação com o tema. Além disso, você tem que comentar, tem que fazer uma relação. Se você não fizer isso, não é considerado produtivo. Então, vamos lá. Aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Como assim? Veja algumas dicas. Você deve demonstrar em seu texto que seus conhecimentos são múltiplos e variados e deve estabelecer relações de interdisciplinaridade, ou seja, aplicar conceitos das várias áreas do saber, como sociologia, filosofia, história, geografia, biologia, também leis do país, conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, a gente se relaciona à informação, a notícias. Então, você pode também fazer uma relação com alguma coisa que foi publicada assim a nível nacional, alguma informação, algum fato que aconteceu que tem relação com o tema. Se você viu, se na televisão falou, digamos que fosse feminicídio, você pode contar algum fato que aconteceu agora mesmo com o assassinato de uma juíza no Rio de Janeiro. Você pode falar isso aí que é um conhecimento geral, a gente chama isso aí de conhecimento geral. Educação no Brasil. Bom, eu vou colocar aqui para vocês algumas informações de conhecimento de outras áreas, falando de algum assunto, porque eu já vi alguns comentários que possivelmente o tema da redação pode ser sobre educação, alfabetização, pode ser sobre alfabetização, obrigatoriedade da alfabetização, porque teve uma lei que foi aprovada este ano sobre alfabetização. Também pode ser sobre alfabetização digital, porque é uma questão que muita gente, apesar das pessoas saberem ler e escrever, existem muitas pessoas que não têm acesso à internet, não sabem usar a internet, não sabem ligar um computador, não sabem falar em rede social. Tem muitas coisas assim que acontecem, que vocês sabem que tem muita gente que não domina essa era digital, né? A internet. Então, é preciso que todas as pessoas tenham essa formação para poder saber usar a internet. Mas também pode ser sobre alfabetização, no sentido de alfabetização mesmo, de alfabetização no sentido de ensinar as pessoas lerem e escrever, que tem gente ainda que não sabe, tem crianças que fazem o fundamental completo sem aprender a ler, e o governo estava preocupado com esse problema. Então, pode também se relacionar sobre esse assunto. Aqui eu coloquei um trechozinho sobre a história da educação no Brasil. Quer dizer, que você, se for sobre qualquer tipo de educação, seja educação digital, seja sobre alfabetização de adultos ou alfabetização das crianças, você pode começar falando com essa contextualização histórica. Você pode dizer assim, o Brasil apresenta em período de sua história, realidades e contextos diferentes, mas evidentemente não difere o modelo da educação destinada a classes populares. Uma educação domesticadora, elitista, reacionária, não raro em precárias condições, privando-a, assim, de uma educação democrática, libertadora, transformadora e realmente de qualidade. Esse texto aí está falando da educação hoje, que é uma educação que não é uma educação adequada, ideal para a sociedade, principalmente quando a educação é para as classes menos favorecidas, que é a educação pública, não é? Aí está falando, fazendo uma crítica aí sobre esse tipo de educação que nós vivenciando aí, em cada período de sua história, realidades e contextos diferentes, mas evidentemente não difere o modelo de educação destinado às classes populares. Por mais que as leis indicassem mudanças, a realidade pouco se altera. A educação, com toda a sua magnitude, se destinou a beneficiar a classe dominante em detrimento das classes populares, contribuindo para formar objetos quando deveria formar sujeitos da história. Quando se fala
chama isso educação bancária, né? Que não ensinar a criança a pensar, não estimular o indivíduo a pensar, raciocinar, criticar, ter opinião própria, apenas ficar memorizando informações. Essa é uma forma de educação que o Brasil, desde a história brasileira e até atual, ainda existe esse tipo de educação. Aí agora nós temos outra informação aí, que eu coloquei outra informação que vocês podem também adquirir. A educação durante o período colonial, que foi o período que o Brasil foi colonizado, lá no ano de 1500, aí está de 1500 até 1822, que foi até o período em que o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser uma nação. Aí diz assim, a história do Brasil é marcada pela dependência, exploração, violência, desrespeito às diferenças culturais e pelo privilégio de alguns em detrimento da grande maioria da população. Aí está falando de um pouquinho dessa forma de educação, justamente a educação jesuítica, que os padres jesuítas, quando chegaram ao Brasil, eles educaram os índios, tentaram educar os índios, mas impondo, desrespeitando as diferenças culturais, principalmente a religião dos índios, querendo ensinar a religião católica, essa coisa aí. Então, é uma crítica falando sobre a educação durante o período colonial. Também eu coloquei aqui agora algumas informações de leis, que também o conhecimento geral pode ser de acordo com as leis. Como esse ano foi aprovado alguns artigos, então é importante. Aqui nós temos um que foi de ano passado, né? Informações de outras áreas que você deve aplicar na redação do Enem. Aí tem o decreto número 9.665, de 11 de abril de 2019, o artigo 1º colocou que fica instituída a Política Nacional de Alfabetização, por meio da qual a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, implementará programas e ações voltadas à promoção de alfabetização baseada em evidências científicas, com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e de combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional, no âmbito das diferentes etapas e modalidades de educação básica e da educação não formal. Isso aí, esse artigo foi feito ano passado, foi aprovado ano passado, no dia 11 de abril de 2019. E o decreto aí a lei, né, que é o decreto 9.665. Então, isso aí foi feito ano passado, já aprovado por o governo atual, que ele instituiu, né, uma política de alfabetização nacional, não é? Uma política nacional de alfabetização, por meio, ele incluiu a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que deve ter uma educação que as pessoas aprendam evidências científicas com a finalidade de melhorar a qualidade do alfabeto no território nacional e combater o analfabetismo absoluto e o funcional. Quando se fala de analfabetismo funcional, a gente vê muitos adultos analfabetos funcional, mesmo pode ser advogado, pode ser professor. Existem muitas pessoas com formação, mas que a gente diz, fulano é um analfabeto funcional, porque ele não tem um senso crítico, não tem opinião própria, fica dizendo notícia que os outros passam, às vezes acompanha até as fake news. O Brasil, realmente, nosso povo brasileiro, eles acreditam muito em fake news, então é uma forma de falta de senso crítico, que fica repetindo o que os outros dizem, o que a imprensa diz. Às vezes a imprensa diz... A imprensa, muitas vezes, ela é focada no assunto que ela quer transmitir, o que ela quer que as pessoas acreditem naquela informação. E as pessoas não têm a noção de que aquilo ali já é intencional para fazer a gente acreditar na informação que eles estão passando. Então, quando a gente é desse jeito, nós chamamos de analfabeto funcional, mesmo sabendo ler e escrever. Aí tem outra lei, que é a lei número 9.394, de 1996, aí ela é uma lei mais antiga, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional para incluir a educação digital entre as garantias que devem ser asseguradas pelo Estado no cumprimento de seu dever para
com a educação escolar pública. Isso aí, gente, olha aí, vocês estão vendo que a lei é antiga, desde 96, que deveria ser implantado a educação digital, que é o que a gente chama de analfabetismo digital. É aquela pessoa que não sabe acessar a internet. Não sabe acessar a internet, não sabe pesquisar, não sabe nem ligar às vezes um computador, e não sabe pesquisar, não sabe ver uma rede social. Então isso aí é o que nós chamamos de analfabetismo digital. E desde a lei, desde 1996, há muitos anos, vocês talvez nem eram nascidos ainda, já era uma lei na diretriz de base da educação, onde dizia que as pessoas deveriam ser incluídas na educação digital. E vocês até hoje, vocês sabem que vocês não têm aula de informática na escola. Já teve, quando o centro começou, tinha aula de informática. Então, aí são a lei que você pode incluir, se falar de analfabetismo funcional. Você pode colocar essa lei aí, que a lei de 9.394 de 96 estabelecia nas diretrizes de base da educação a inclusão da educação digital. Aí depois, no entanto, aí você vai dizer que até hoje essa lei não está sendo aplicada na maioria das escolas brasileiras. Você vai colocar na maioria, porque pode ter escola brasileira que tem a educação digital. Você não pode nunca dizer assim nas escolas todas, porque isso aí você pode estar errado. Você coloca sempre na maioria, porque talvez tem muitas escolas por aí que devem ter educação digital. Isso é. Aí tem outro. No dia 9/9/2020, quer dizer, recentemente, foi apresentado pela deputada Ângela Amin, do PP, Santa Catarina, à Câmara dos Deputados, o projeto-lei 4.513/2020, que pretende instituir uma política nacional de educação digital. De acordo com o texto, o projeto tem como eixo objetivos a promoção da inclusão digital, garantindo que toda a população brasileira tenha igual acesso às tecnologias digitais para obter informações. Então, quer dizer, ela colocou essa lei como se fosse uma lei obrigatória que todo cidadão brasileiro deve ser incluído na digitalização. E que vocês sabem que até vocês, muitos alunos, colegas de vocês, não tiveram acesso. Às vezes ela não chega na zona rural, a internet, ou às vezes os aparelhos são caros, ou que também a internet não é gratuita. Vocês sabem que para a gente ter internet precisamos pagar, não é como outros serviços que às vezes é gratuitos, mas a internet não é gratuita, então vocês precisam pagar. Então, para ter acesso teria que ser público, não é gratuito. Também uma questão de lei, que vocês podem usar esse artigo aqui, o artigo 6º da Constituição Brasileira, ele cabe em quase todos os assuntos. Então vocês podem memorizar esse artigo, que é o artigo dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, vocês estão observando que neste artigo 6 aí, da Constituição Brasileira, ele abraça todos os assuntos. Então, se vocês memorizar, se for uma questão de um problema social, em termos de desemprego, não é? Você já sabe que você pode colocar o artigo e dizer que aí, porém, não é? Essa lei não está sendo obedecida, pois aí você diz por quê? Porque ainda existe um grande número de pessoas desempregadas. Se o assunto fosse a educação, aí você vai dizer que apesar de ter escola para todos, ainda essa educação ela não vem de forma completa, porque ela não é uma educação de qualidade, onde não é acesso à formação completa do cidadão. Se for questão de saúde, também cabe aí dentro. Se for questão de moradia, porque vocês sabem que tem muitas pessoas que ainda são moradores de rua ou que moram em casas de má qualidade,
ou em barracos, que não podemos chamar isso de moradia, que é feito de palha, de flander, de lixo, de papelão, não é moradia. Então, você pode falar isso. Lazer também, que vocês sabem que muitas das pessoas não têm direito a lazer. O lazer público, de futebol, de esporte, de teatro. Então, isso também cabe no lazer. Ano passado, essa aí também cabia, não era? Porque o cinema é um lazer. Segurança pública, segurança também cabe aí no artigo, porque aí, olha aí, as pessoas, se for questão de violência, você pode colocar esse artigo aí que cabe também. Previdência social, aí não é questão da aposentadoria. Então, se o problema for falando da aposentadoria, se tem alguns cidadãos brasileiros que não tem direito à aposentadoria, porque às vezes não paga, e aí fica a vida toda sem se aposentar. Proteção à maternidade, que muitas mães podem morrer porque não tem um auxílio, não tem um tratamento adequado na sua maternidade, na sua prevenção e tudo. A infância, quantas crianças na rua morando maltratadas, que também essa infância da criança não está vivenciando. Muitas crianças às vezes vão começar a trabalhar muito cedo, sem ter direito de vivenciar a sua infância, de brincar, que é uma característica. E a assistência aos desamparados, aí no caso aí são as pessoas desempregadas, como agora, né, o governo está pagando para a população, aqueles que são desempregados, um auxílio. Vocês sabem disso, não é? Que tem gente que recebe esse auxílio. Aí é assistência aos desamparados que o governo está. Ou então quando alguém tem uma enchente, que a pessoa perde a casa, aí o governo paga um aluguel para aquela pessoa. Então, isso acontece em alguns locais. Então, aí, tudo está dentro. Então, você viu que aí todo assunto cabe dentro desse artigo aí, no artigo 6 da Constituição Federal Brasileira. E lembrando, quando vocês forem escrever o nome Constituição Federal Brasileira, escreva com letra maiúscula. Você está vendo aí que o nome Constituição dá com letra maiúscula. Outro. Desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo não é uma dissertação, ou seja, apenas uma exposição sobre o assunto. Neste caso, mais do que é o tema, é preciso convencer o leitor a respeito de sua tese, de seus pontos de vista. Você pode escolher quaisquer gênero discursivo inscritos na tipologia do texto dissertativo argumentativo, como artigo de opinião, editorial ou crônica argumentativa, desde que atenta os limites estruturais desse tipo de texto e posicione criticamente a respeito do tema proposto. Apresente sua tese a respeito dos problemas que cerceiam o eixo temático ainda no primeiro parágrafo. A introdução é a partir da tese que você vai construir a argumentação do desenvolvimento do texto. A argumentação deve ser consistente. Isso significa que você deve indicar as fontes de todas as informações, afirmações e negações que inserir em seu texto. Inserir as fontes de pesquisa significa que os dados apresentados por você não estão no texto porque você, autor, considera que sejam verdadeiros, mas sim porque são comprovados a partir de dados, informações e fatos reais. Como você já apresente suas fontes, sua referência, sua argumentação ficará rasa e pouco persuasiva. Mobilize outras vozes no texto, além da sua. Traga vozes de autoridades a respeito do assunto que possa concordar ou refutar suas ideias, reforçando o poder de persuasão. Quando eu falo isso, eu estou me referindo outras vozes, aqueles conhecimentos de outras áreas. E aí você tem que sempre dizer a fonte. Se for uma opinião de um autor, você diz o nome do autor. Se for a lei, a Constituição da Brasileira, como eu coloquei no artigo 6 da Constituição Brasileira, aí você cita a Constituição Brasileira, que aí é a fonte. Então é isso. Se você vai colocar um trecho de um livro,
de Machado de Assis, você vai dizer que um trecho da obra Dom Casmurro do Machado de Assis, ou de Memórias Póstumas de Machado de Assis, você tem que sempre citar o nome do autor e o nome do livro. Agora eu vou mostrar para vocês uma redação que eu talvez já mostrei várias vezes, mas também que depois amanhã eu vou falar já do projeto de texto, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Aí nós temos várias cores, porque eu estou mostrando que nessa partezinha azul é uma contextualização histórica. Quando ele diz assim, no Brasil, o tema é de 2017, que era sobre educação para surdos, e o autor dessa redação é Marcos Vinícius, e ele tirou 1000 na redação. Aí nós temos, no Brasil, o início do processo de educação de surdos remotos do segundo reinado, pronto. Né? No Brasil, o início do processo da educação dos surdos remonta ao segundo reinado. Essa é a informação lá do passadão, né? No entanto, aí quando você viu esse no entanto, que você está vendo de vermelho, aí nós chamamos de recurso de coesão. E aí adversativa, é uma conjunção, é uma locução adversativa. E aí deve colocar uma vírgula, porque você vai começar o texto. Esse ato, essa palavra esse também é um pronome possessivo, demonstrativo, que nós estamos relatando a informação anterior, mas eu não repeti o nome, não é? O fato, eu só coloquei esse. Esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados normais pela população. O que ele quis dizer esse apartheid educacional? Quer dizer que os alunos que eram surdos, eles iam ter uma sala própria só para eles. Então, eles ficavam segregados, separados, porque a palavra segregar é separar. Então, eles ficaram aí separados, então não seria uma educação inclusiva. Aí ele fez um ponto, aí ele comentou, aí agora ele vai apresentar o tema dele, que o tema não tinha sido apresentado aí. Assim, nota-se desafios ligados, aí esse é o tema, ó. Aí o tema saiu, você viu que ele tem 2 períodos anteriores. Ele falou do contexto histórico e depois ele fez o comentário analisando esse contexto histórico. Aí agora que ele vai apresentar o tema. Assim, nota-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, ou seja, estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental, ou seja, pela passividade governamental. Quando eu coloquei sublinhado, porque aí nós temos 2 argumentos. Aí chamamos de projeto de texto, porque você já está indicando que você vai falar nos seus argumentos, lá no segundo parágrafo, no desenvolvimento, você vai falar de estereotipação da sociedade civil, que é como a sociedade estereotipasse, essas pessoas elas são diferentes, elas não vão ter direito a isso, elas não vão ter acesso a isso, elas vão ser pessoas aleijadas, por exemplo. Chamava como se fossem aleijadas, deficiente, impossível de aprender. Aí é o estereótipo. Ou pela passividade governamental, quer dizer que o próprio governo não é atuante, ele é passivo, ele não atua. Então, aí foram 2 responsáveis pelo problema ainda existir sobre a educação para pessoas que são surdas. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação. Ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Aí você viu que eu coloquei algumas cores aí, porque essas palavras vermelhas são palavras de coesão. Você está fazendo uma ligação do texto, né? Você não vai repetir quando você fala ela, quem é ela?
Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento educacional do referido público. Que público é este? O público é surdo. E logo da nação, quer dizer, que quer desenvolver tanto a vida como a nação. Porque se esse público trabalha, a nação também ganha com isso. Ela deve ser efetivada, ela quem? A educação, né? Aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução de entraves vinculados a ela. Agora vamos ver aqui, ó. Sob esse viés, olha, essa palavra bem aí já tem uma ligação com o parágrafo anterior. Então, isso aí ele se viu, aí é um recurso de coesão aceitável. Sobre esse viés, porque é sobre esse assunto que você poderia colocar, não precisa colocar o termo viés, pode colocar sobre esse assunto, pode-se apontar como um empecilho a implementação deste direito, reconhecido por mecanismos legais. A discriminação enraizada por parte da sociedade, olha aí apareceu o primeiro argumento, que é aquele da sociedade civil. Porque quando a sociedade civil é toda a população, até os próprios familiares do surdo. A discriminação enraizada em parte da sociedade, inclusive dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação. Tá vendo? Aí é o estereótipo da sociedade civil, só que ele usou outras palavras. Isso pode ser explicado segundo, aí agora, ó, isso pode ser explicado, essa frasezinha aí você pode usar em qualquer redação. Ele agora vai incluir uma informação, explicado segundo o sociólogo Talcott Parsons, o qual diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas. Aí ele está dizendo, esse Talcott Parsons, ele diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas. Quer dizer, que é a família que forma as personalidades humanas, os filhos. Vocês sabem que dependendo da família, uma criança pode ser segura ou insegura. O que legitima a ideia de que o preconceito por parte de muitos pais dificulta o acesso à educação pelos surdos. Tal estereótipo está associado a uma possível invalidez da pessoa com deficiência e é deixados para morrer por serem tratados como insignificantes, o que dificulta ainda hoje seu pleno desenvolvimento e sua autonomia. Vocês sabem, vocês devem conhecer muitos surdos que não trabalham, eles vivem aposentados, como se fossem pessoas inválidas. E eles são pessoas capazes, poderiam muito bem se formar, ter uma profissão e exercer uma profissão. Mas porque os pais consideram, a mesma coisa acontece com os cegos. Cegos também não têm capacidade de estudar e aprender. Eu conheço um cego que é formado. Ele é psicólogo. Vamos lá. Outro parágrafo, que agora vai falar do governo, que você já tinha visto que o governo era passivo. Além do mais, ou você pode usar também além disso, você é melhor usar além disso, é melhor, mas é mais bonita a palavra. Além disso, ressalte-se que o poder público incrementou o acesso do público abordado ao sistema educacional brasileiro ao tornar a Libra uma língua secundária oficial e ao incluí-la, no mínimo, a grade curricular pública. Isso aí é uma lei. Contudo, olha, esse contudo é uma conjunção adversativa. Por que ele usou o contudo aí? Porque ele vai discordar que, apesar de ser lei, ela não está sendo aplicada, né? Contudo, devido à falta de fiscalização de políticas públicas ostensivas por parte de algumas gestões, isso não é bem efetivado.
né? Que é a questão da passividade, que como dizia que não fiscalizavam. Afinal, dados estatísticos mostram que o número de brasileiros com deficiência auditiva vem diminuindo tanto em escolas inclusivas ou bilíngues, como em exclusivas, a exemplo daquela criada no segundo reinado. Essa situação abjeta, e abjeta é algo ruim, você poderia absurda, está relacionada à inexistência ou à incipiência de professores que dominem a Libras e às carências de aulas proficientes. Proficiente quer dizer eficientes, inclusivas e proativas, o que deveria ser atenuado por meio de uma maior gerência do Estado neste âmbito escolar. Quando você vê o nome Estado com letra maiúscula, está incluindo todas as esferas da política. Pode ser o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal. Estado com letra maiúscula é a instituição, não é o Estado do Piauí nem da Bahia, não. Que é letra com letra minúscula. Então, vocês viram aí quando que ele usou esses recursos, vocês têm que tomar cuidado. Quando vocês colocarem uma lei que existe e que a coisa não existe, você coloca já contudo, no entanto, ou entretanto, ou porém, ou mas, que são conjunções adversativas. Aí você diz que não existe isso. Você coloca a informação e depois você faz um ponto e coloca a conjunção adversativa, para dizer que não existe. Como eu mostrei aquela parte da Constituição brasileira, que vocês podem usar totalmente em qualquer assunto. Vocês podem colocar aí o argumento, ou além disso, ressalta que o poder público não está atendendo, né, ao acesso a público, mesmo no artigo 6, dizendo isso, ponto. Porém, né? Ou então, você pode dizer isso. Agora, vamos ver aqui como é que você resolveu. Esse problema foi resolvido demais. Diante do exposto, cabe às instituições do ensino com proatividade o papel de deliberar acerca dessa limitação em palestras educativas, por meio de exemplos em obras literárias, dados estatísticos e depoimentos de pessoas envolvidas com o tema, para que a sociedade civil, em especial os pais de surdo, não sejam complacentes com a cultura de estereótipos e preconceitos difundidos socialmente. Então, essa primeira... Aí a solução para resolver o problema dos pais que têm preconceito, de receber palestras. Então, aí, será que nós completamos isso aí, ó? Quem é o agente aí? A instituição de ensino. O que é que ela vai fazer? Ela aí tá até especificando aí, com proatividade, o papel de deliberar. Ela vai deliberar acerca dessa limitação. De que forma? Em palestras educativas, por meio de exemplo de obra literária. Ele está explicando bem detalhado aí, detalhando, né? Dados estatísticos, depoimentos de pessoas envolvidas. Para quê? Para que a sociedade... Então, quer dizer, teve tudo aí. Ele já fez tudo, né? Mas aí, como eram 2 problemas, ele vai resolver o outro, para poder tirar a nota máxima. Outros 5, você pode dizer, além disso, o próprio público deficiente deve alertar a outra parte da população sobre os seus direitos e suas possibilidades no Estado civil, a partir de realização de dias de conscientização na urbe, quer dizer, na cidade, e da divulgação de textos proativos em páginas virtuais, como Quebrando o Tabu. Por fim, ativistas políticos, ativistas são aquelas pessoas que lutam por uma causa. Ativistas políticos devem realizar mutirões no Ministério ou na Secretaria de Educação, pressionando os demiurgos. Os demiurgos quer dizer os governantes, você pode colocar os governantes, indiferentes
ou então os gestores, melhor os gestores indiferentes à problemática abordada, com o fito, quer dizer, com o objetivo de incentivá-los a profissionalizarem adequadamente os professores, para que todos saibam, no mínimo, o básico de Libras, e efetivar o estudo da língua brasileira de sinais, contraindo a teórica inclusão da primeira escola de surdos brasileiros. Então, aí vocês viram que é a questão que ele falou na redação dele lá, que os professores não sabiam, que realmente é verdade. Eu mesma sou professora de letras e não sei a língua de sinais, não sei a Libra. E é a obrigação de todo professor saber a língua de sinais. Significa dizer que os professores não estão sendo bem formados, porque na própria universidade deveria ter pagar a disciplina de Libras, para que todo mundo tivesse acesso a essa língua do surdo. Bom, gente, aí a minha aula foi longa, mas espero que vocês assistam. Tenha bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você assistir essa aula.